E ele repete para enfatizar: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ao contrário daqueles sacerdotes que todos os dias tinham que oferecer sacrifício, Jesus só ofereceu uma vez, porque Jesus é a oferta perfeita. Ele é perfeitamente homem, ele nunca pecou, e ele é inteiramente Deus. Ele é a oferta perfeita. E o que o autor está mostrando é: o fato dele oferecer-se uma única vez demonstra a eficácia do seu sacrifício, e o fato dele ter conseguido o perdão, a remoção eterna, permanente dos nossos pecados, também indica a eficácia do seu sacrifício. Meus irmãos, é muito importante que nós lembremos, e não devemos ter medo, porque nós temos uma tendência legalista, de sabermos que nós que estamos debaixo da aliança, nós que de fato fomos convertidos ao Evangelho, nós que estamos em Cristo, uma vez regenerados, uma vez justificados, todos os nossos pecados, aqueles que cometemos no passado, aqueles que cometemos hoje e aqueles que vamos cometer no futuro, já foram pagos. Eu vou pecar amanhã, eu não quero pecar porque eu sou nova criatura, eu não tenho mais prazer no pecado porque eu amo meu Senhor. Agora o meu coração, no meu interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Esse é o indicativo de que eu fui justificado. Eu odeio o pecado porque ele matou o meu Senhor, e eu vou lutar com o pecado, contra o pecado, mas eu sei que mesmo assim eu vou pecar amanhã, e depois de amanhã, e até eu morrer eu vou pecar. Eu não estou mais debaixo do poder do pecado, mas o pecado ainda habita em mim. Eu ainda muitas vezes tenho um ato de ódio contra Deus por causa da minha carne, porque eu sei que não há bem nenhum na minha carne. Então qual é a garantia que eu tenho para dizer que eu estou salvo? É que eu sei que o pecado que eu vou cometer amanhã já foi pago. Eu sei que quando eu cultuo a Deus, quando eu ofereço a Deus sacrifício de louvor, o meu coração nunca é perfeito, ele sempre abriga imperfeições, motivações obscuras. Eu não posso discernir as minhas próprias faltas. O meu culto nunca será perfeito diante de Deus. Mas o que me dá garantia é que há uma oferta perfeita, já apresentada uma única vez. E quando Deus me olha, Ele me olha como perfeito. A você que já entregou sua vida a Cristo, que já se converteu a Cristo, Ele olha para você e Ele considera você perfeitamente justo, porque a justiça de Cristo o revestiu. Isto é graça, queridos, sola gracia. Qual é a conclusão dele dessa exposição e prova bíblica? Verso 18: ora, se houve perdão eterno, não há mais necessidade de sacrifícios. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E nós não precisamos mais oferecer nada pelo pecado, nem penitência, nem boas obras, nada é necessário. Solos Cristos. E nesta conclusão, o que ele vai demonstrar, depois de demonstrar o caráter provisório da velha aliança pela ineficácia dos seus sacrifícios, depois de demonstrar em contraste o caráter permanente da nova aliança pela eficácia do sacrifício de Cristo, agora ele nos diz o que isto implica para nós. E esses versos 19 a 25 nós precisamos entender que, embora eles se apliquem à vida como um todo, eles estão se referindo especificamente ao culto. Então o que nós temos aqui nesta conclusão são princípios, na verdade, o que eu chamaria de um princípio regulador do culto à luz de Hebreus. Então nós temos que ter essa compreensão quando nós cultuamos a Deus.
que nós temos um precursor que está diante de Deus, que Ele é grande, que Ele é o Filho de Deus, que Ele preside o culto, que Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a sede da habitação de Deus, a glória eterna, o santuário celestial. E aqui ele está fazendo uma alusão à ascensão e entronização de Jesus. Ele pôde penetrar por nós no Santos dos Santos, porque Ele é um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, como Ele disse no capítulo 7, verso 26. Nós temos então, por um lado, o sacrifício único, vicário, suficiente do nosso Senhor, que nos abriu este novo e vivo caminho. Por outro, nós temos o seu presente ministério. Ele diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, não é apenas o que Ele fez no passado, a sua morte e a sua ressurreição, é o que Ele faz no presente. Jesus continua oficiando como sacerdote, o seu ofício sacerdotal continua vigente. Agora mesmo, quando nós estamos aqui, amados, Ele está intercedendo por nós, e a garantia de que o nosso culto será aceito está no fato de que Ele é o nosso sumo sacerdote. Esta compreensão é necessária todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus para cultuar. Nós temos o seu presente ministério, pelo qual Ele intercede continuamente por nós diante do Pai, assegurando-nos o acesso à presença de Deus. Sim, irmãos, todos nós que cremos em Cristo temos liberdade e ousadia para acessar a presença de Deus. Ele não é um Deus distante e inacessível, Ele é um Deus presente, em cuja presença podemos viver confiadamente pela fé em seu Filho. Esta confiança, esta compreensão é necessária, é um imperativo para o culto da nova aliança. Uma outra atitude que é necessária, eu traduzo ou eu resumo na palavra preparação. Além de compreensão, o culto na nova aliança requer uma preparação. Na verdade, o culto da velha aliança também requeria uma preparação, e o autor utiliza-se exatamente do tipo de preparo que havia ali, só que nós não fazemos mais as mesmas coisas, mas a mesma atitude é requerida. E ele exatamente se refere aos atos, aos ritos praticados pelos sacerdotes na velha aliança, para dizer que os princípios que aqueles ritos significavam permanecem de pé. Preparação, ele diz: aproximemo-nos, vamos nos aproximar, vamos adentrar o Santo dos Santos, mas nós não vamos fazer isso de qualquer jeito. Sabe o que isto quer dizer? Que o culto na velha aliança, apesar de nós termos ousada confiança, não significa que porque eu tenho acesso ao Pai, eu vou gritar na presença de papai, como diz uma canção aí. Não significa porque eu tenho liberdade para adentrar a presença de Deus, que eu vou dançar na presença de Deus, que eu vou cair na presença de Deus. O fato de que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho não significa que você pode cair na presença de Deus, ou vomitar na presença de Deus, ou cacarejar na presença de Deus, ou brincar na presença de Deus. Você precisa entender que você adentrou uma realidade mais terrível em sua santidade, e por isso ele diz que nós temos que estar preparados. E ele usa ele faz várias observações aí sobre como é esse preparo. Primeiro, com um sincero coração. A palavra aqui usada, ela ressalta aquilo que é genuíno em contraste com aquilo que é falso, que é real, contraste aquilo que é real em contraste com aquilo que é apenas aparente. Essa sinceridade deve estar no coração. O coração é a sede de onde procedem as fontes da vida. Ou seja, você não pode achegar-se para cultuar a Deus de qualquer jeito. O seu coração é sincero diante de Deus. Como é que eu sei se o meu coração é sincero? Submetendo ao escrutínio da Escritura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não é isso que a Bíblia diz? E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A própria Escritura diz isso. Eu preciso me preparar, porque aquilo que eu vou fazer eu tenho que fazer com plena certeza de fé.
Isto significa que eu preciso, quando cultuo a Deus, ter a convicção inabalável sobre a eficácia da obra de Cristo, sobre os seus méritos, e descansar na sua obra redentora, sabendo que Deus é o galardoador dos que o buscam. Eu preciso também, uma vez que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, certificar-me de que o meu sangue foi aspergido por esse sangue, que o meu coração, foi aspergido com esse sangue. É isso que ele quer dizer quando ele diz: tendo o coração purificado de má consciência. A palavra purificado traduz a palavra grega que significa aspergido, utilizando-se aqui da figura do culto na velha aliança. E lavado o corpo com água pura, uma alusão possivelmente ao batismo, como sinal da purificação interior do coração e da consciência, e uma alusão também àquele ato de lavar-se do sacerdote antes de adentrar o tabernáculo. E quando ele fala do corpo, ele não se refere apenas à exterioridade, mas à totalidade do ser. Então, ele está dizendo que você não pode cultuar a Deus de qualquer jeito. Isso requer preparo. Na nova aliança, você tem liberdade para adentrar a presença de Deus, mas exatamente por causa da natureza dessa presença, você requer um preparo. Você precisa certificar-se de que tem o coração purificado de má consciência. Então, preparação é a palavra-chave aqui. Um terceiro imperativo do culto na velha aliança é o que eu chamaria de confissão de fé. Observe que ele primeiro diz: aproximemo-nos, e diz como devemos nos aproximar. Depois, um segundo imperativo no verso 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, o culto na nova aliança não é alguma coisa que você faz com as emoções e que você faz o que lhe dá na telha. O culto na nova aliança, na verdade, o culto na nova aliança requer que você subscreva a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Guardar firme a confissão da esperança é sem vacilar. Lembremos-nos do contexto histórico. Nós temos uma comunidade cristã em crise, de desânimo, cansaço, dúvidas sobre a pessoa e obra de Cristo, medo, etc. Uma comunidade desiludida com os obstáculos e oposição à sua fé, como já ressaltamos no início dessa série de exposição. E esses crentes estavam querendo mudar um pouco a forma de cultuar. Por isso a exortação: guardemos firmes a confissão. Eu quero ressaltar rapidamente 3 aspectos. A confissão, a verdade que nós confessamos é o Evangelho, que é a confissão acerca de Cristo, sua pessoa e obra que Ele expôs. Ele já havia utilizado essa expressão em outras passagens. E guardar a confissão no contexto de Hebreus envolvia também manter o mesmo testemunho público perante os perseguidores. O Evangelho é a verdade que nos traz a esperança. A esperança cristã é a fonte de alegria e exultação do crente. É uma convicção que o mantém firme e abundante na obra do Senhor, mesmo sob pressão. E ele diz que nós devemos guardar firme essa confissão. Sabe o que isso significa? No culto, na nova aliança, é importante o que você diz quando você fala para Deus, o que você diz quando você fala acerca de Deus. Quando você ora, você tem que guardar a confissão da esperança. Quando você louva, você tem que louvar de acordo com o Evangelho que nós professamos. O culto requer fidelidade à tradição apostólica das Escrituras. Confissão de fé é importante no culto. E terceiro e último lugar, eu diria que a palavra fala aqui de comunhão, no verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A palavra considerar aqui tem o sentido de fixar a mente. Sabe o que ele está dizendo? O culto na nova aliança é uma experiência coletiva, corporativa e não individual. Então esse ajuntamento no dia do Senhor é importante. Isto faz cair por terra
um falso ensino que tem se propagado aí, através especialmente das mídias sociais. A igreja sou eu, a igreja é você. Não, a igreja não é você. Você não é a igreja. A igreja somos nós. A igreja é um corpo. A Bíblia diz: nós somos corpo de Cristo e individualmente nós somos membros desse corpo. Um crente sozinho não pode ser igreja. Ele é membro da igreja. Então, eu já vi declarações nas redes sociais dizendo: olha, eu me decepcionei com a igreja e agora a minha igreja é o meu quarto. Isso é uma mentira diabólica. Ele está dizendo: consideremos-nos também uns aos outros. Ele está falando de culto. E como é que nós nos consideramos? Não abandoneis a vossa congregação. É assim que está no original. A vossa congregação. Tenha compromisso com a igreja local. O seu culto devocional é importante em casa, mas ele não substitui o culto solene. Especialmente o culto solene é o lugar em que nós vivenciamos a realidade da nova aliança. Então, crente, você precisa ter um compromisso com o culto comunitário, coletivo no dia do Senhor. Se você não faz isto, você está pecando contra o Deus da aliança. Comunhão é fundamental para vivenciarmos o culto na nova aliança.